Bem, boa noite, pessoal. Esse é um vídeo apresentação do trabalho da, do curso de Engenharia Geotécnica da Faculdade Unileia. A disciplina é Construções e Aterros em Solos Moles e o tema adotado foi Aterro estaqueado sobre o solo mole, certo? Primeiramente, vou dar uma explanada sobre o método construtivo desse aterro, né? Esse aterro é também conhecido como aterro estaqueado e aterro estruturado. Ele consiste em um aterro que é suportado por estaca que transmite a carga para um solo de maior resistência abaixo dela, né? Para fazer essa distribuição de aterro de tensão é feita por meio de uma plataforma. Essa plataforma ela pode ser de capitéis, juntamente com geogrelhas ou laje. Esse tipo de solução ele minimiza, dependendo da solução adotada, elimina os recalques, além, lógico, de melhorar a estabilidade do solo, certo? Esse estaqueamento, ele pode ser utilizado por perfis metálicos ou estacas pré-moldadas de concreto, sendo que para a borda do aterro são indicadas estacas de perfis metálicos, justamente por elas apresentarem uma grande resistência à tração, apesar do custo elevado, certo? A seguir, nós temos algumas imagens do método representativo do estaqueamento de solos moles, né? Onde a gente pode ver nas imagens à direita que existe o aterro e as estacas, e entre o aterro e a estaca existem essas estruturas chamadas de capitéis ou geogrelhas, que têm a função de distribuir a tensão que vem do solo e das tensões acima do solo para as estacas, correto? Para que se faça a determinação dessa técnica de estaqueamento do solo, nós temos que cumprir algumas etapas, né, para determinar. A primeira delas é a determinação do perfil estratigráfico. Ela é feita através de sondagens para que se descubra a, a altura de cada camada abaixo do solo, bem como a sua composição granulométrica, para que se façam os cálculos necessários de acordo com a especificidade do solo e da altura, correto? Posteriormente, nós fazemos o cálculo das tensões atuantes da superfície do solo de fundação. Para isso, normalmente para o cálculo das tensões atuantes é feita a divisão do solo em seções, né? Cada seção ela vai ter a sua especificidade com relação justamente à granometria e altura de cada camada do solo. Temos que admitir também a capacidade de carga admissível da estaca. Para isso, existem alguns parâmetros que são utilizados para a determinação dessa capacidade de ruptura da estaca, né? Que é o número médio de furos na região de implantação do bulbo de ancoragem, o diâmetro da estaca em metros, né? O comprimento da estaca em metros e também o coeficiente do tipo de solo, que depende do tipo de solo. Já para o cálculo do recalque da estaca, né, esse recalque ele é um dos grandes problemas de patologias em obra de engenharia. As estacas, como elas são implantadas geralmente em um solo com consistência, né, que varia a consistência de muito mole a mole, é de se esperar que tenha esse recalque. Para se fazer o cálculo do recalque das estacas, os parâmetros utilizados é a carga do carregamento de solo, a carga desenvolvida pela ponta, né? A área de seção transversal, o módulo de elasticidade do material que compõe a estaca, certo? Até que se chegue na configuração final do aterro, é necessário que faça o dimensionamento estrutural da estaca e o dimensionamento estrutural do bloco de coroamento. E por fim, chega na configuração final do aterro. Nessa configuração, nós teremos a quantidade de estacas, as características da estaca, né? O tamanho, comprimento, espessura, assim como as características dos blocos, né? A quantidade de blocos, a altura da camada granular,
altura de areia, de argila e de pavimento, certo? Esse tipo de técnica tem como vantagem a maior grau de segurança para aterros com espessuras maiores, justamente pela altura das estacas. Elas serão dimensionadas de acordo com a necessidade da obra. Uma outra vantagem também é o prazo de conclusão desse tipo de técnica, já que, dependendo do número de funcionários, ela pode ser mais eficiente ainda. Uma outra vantagem é o reduzido danos ambientais comparados a outras técnicas, já que não tem uma grande quantidade de bota fora para executar essa técnica. E uma desvantagem que é relativa, né, já que esse tipo de técnica ela é bem concebida no meio técnico-científico pelo seu grau de segurança, é o custo, que pode ser mais elevado é, em comparação com outras técnicas adotadas. Para o estudo de caso, foi realizado, né, em um condomínio habitacional chamado Terra Nova. Ele fica na região serrana do Rio de Janeiro, né, em Nova Friburgo. Foi realizada uma obra de condomínio habitacional, né? Era uma obra de status emergencial. Teve como objetivo a construção de moradias que perderam suas casas na enchente que ocorreu em 2011 no Rio de Janeiro. E como o status dela é emergencial, essa técnica casou como uma luva para esse tipo de obra. Aqui temos uma imagem do condomínio Terra Nova, já entregue, né, nesse tipo de obra. Processo de execução foi executado um aterro estaqueado, primeiramente na execução de um aterro de conquista, né, onde a principal função desse tipo de aterro é permitir o acesso dos veículos que fazem o transporte das estacas e das máquinas que vão fazer a cravação dessas estacas nas partes mais distantes do terreno. Esse método é feito da seguinte maneira: é retirada a parte do solo mole existente do local e preenchido com solo que possui uma característica mais resistente a grandes movimentações de carga sobre ele. Esse método também foi adicionado ao método de dreno para que se fizesse a drenagem da água que porventura viesse a sair com um recalque do solo mole, né, que ficou disposto na parte inferior. Após essa camada de aterro, foi feita a marcação pela equipe de topografia dos pontos a serem cravados. A máquina ela é responsável pela cravação, né? Então nessa máquina foram colocados capacetes metálicos na ponta das estacas pré-moldadas de concreto. Esses capacetes eles têm a função de absorver a carga do impacto do martelo do bate-estaca, né? O que evita que tenha algum tipo de dano à estaca, né? Para essa obra foram utilizados estacas que tinham comprimento 5, 7, 10 e 12 metros. Como a profundidade de cravação do projeto tinha em média 15 a 20 metros de profundidade, então foi necessário utilizar 2 ou mais estacas em cada cravação, dependendo da profundidade de cravação, né? Ela foi deixada aproximadamente 1 metro acima do solo, né? Depois se era posicionada outra estaca por cima, com auxílio do bate-estaca, e se soldava uma estaca na outra. O processo de cravação era finalizado à medida que a máquina de cravação atingia 10 golpes, né? E não descia menos de 7 milímetros. Desse modo, era encerrado a cravação daquela estaca e partia-se para a próxima estaca. Após a cravação, foram feitos, né, os capitéis, que tem como função, eles são o apoio da grelha, né? Eles têm a borda geralmente arredondada, para que não se cause algum tipo de dano na grelha quando ela for solicitada, né? Já a geogrelha, a principal função dela é separar a fundação em duas partes.
em que abaixo da geogrelha ocorram os recalques devido ao densamento natural do solo, mas que devido à existência dessa geogrelha, esses recalques ocasionados abaixo dela não são transmitidos, não são passados para o aterro de cima da geogrelha. Ou seja, mesmo ocorrendo recalques abaixo da geogrelha, não há dano nenhum à estrutura que estiver sobre ela, né? A geogrelha, ela é um material geotêxtil e tem como principal característica a capacidade de aguentar muitas cargas sem sofrer quase nenhuma deformação. Ela suporta todas as cargas sobre ela e as transmite para os capitéis em que está justamente apoiada, né? Que são os capitéis estão em cima das estacas. Nessa obra, né, foi observado que se obteve um resultado eficiente, positivo com relação ao tempo e não ultrapassou os limites do custo da obra, certo? Bem, essa foi a apresentação sobre estacas sobre o solo mole. Espero que você tenha gostado.